Na prestigiada Academia Mágica Rigarden, o valor de um indivíduo é medido estritamente pelo seu domínio sobre o arcano. No entanto, o jovem Will Sirfor nasceu sem uma única gota de mana em suas veias. Durante as aulas práticas, os outros alunos não perdiam a chance de rir de seus fracassos constantes em conjurar até a menor chama. Professor Edward, um mestre rigoroso, via Will apenas como um erro teórico que não deveria estar naquele salão. Também Sionster, um prodígio da magia de fogo, humilhava Will publicamente para demonstrar a superioridade absoluta da magia. Mas Will não estava sozinho, pois sua amiga Colette sempre aparecia para defendê-lo da crueldade dos outros. Também o verdadeiro motivo de sua persistência era uma promessa de infância feita sob um pôr do sol avermelhado. Will prometeu a Elfaria que se tornaria um magia Vander para que pudessem observar o horizonte juntos do topo da torre. Para compensar sua falta de magia, Will se aventurava nos andares perigosos da masmorra para caçar monstros e ganhar créditos. Professor Warner, o único que realmente entendia o valor de Will, o alertava sobre o perigo de ir tão fundo sozinho. Quando rumores sobre um monstro poderoso no sexto andar surgiram, Will soube que era sua chance de garantir sua graduação. Sorrateiramente, Sion e seu grupo entraram na masmorra para roubar a presa de Will e forçar sua expulsão. No entanto, eles foram surpreendidos por um sentinela maligno, uma criatura que não deveria estar naquele andar. Também a magia de Sion era inútil contra a pele impenetrável do monstro e a morte parecia inevitável. No último segundo, Will interveio, bloqueando o golpe mortal com sua espada bruta. Também mesmo sem mana, a força física de Will era comparável à de um monstro, permitindo que ele lutasse de igual para igual. Ele utilizava sua intuição apurada para prever cada movimento da criatura, encontrando brechas onde outros viam apenas paredes. Também com um movimento veloz como um raio, Will cortou o sentinela maligno ao meio, garantindo sua vitória. Caído no chão, sentia apenas um ódio profundo ao ser salvo por aquele que ele mais desprezava. Com os 10 créditos conquistados, Will garantiu sua permanência na academia, mas o caminho até a torre ainda estava longe. Na diretoria, a mestre Caldron observava o desempenho de Will com um interesse renovado, vendo nele um potencial inexplorado. Will sabia que para alcançar a Elfaria, ele teria que superar não apenas monstros, mas todo o sistema que o rejeitava. Seus dias eram preenchidos por estudos exaustivos de teoria mágica e trabalhos manuais para pagar suas despesas. Também mesmo trabalhando como garçom à noite, ele nunca perdia o foco em seu treinamento físico diário. Professor Edward, ainda ressentido, decidiu testar Will pessoalmente em um duelo no salão de feitiços. Também a aposta era alta, se Will conseguisse atingi-lo uma única vez, ganharia os créditos necessários ou seria expulso. Edward lançou uma barragem de magias de baixo nível que Will mal conseguia desviar sem sua arma. Ele clamava por sua espada, sentindo-se impotente diante do poder esmagador de um verdadeiro mago. Foi Colette quem salvou o dia novamente, trazendo a espada de Will no momento crítico. Edward invocou o feitiço dos 1000 disparos, cobrindo todo o campo de batalha com energia mágica. Com a lâmina em mãos, o medo de Will desapareceu, substituído pela determinação de não quebrar sua promessa. Temos também ele se lembrou da história do general anão Gara, que superou a magia através da bravura pura. Usando o teto como impulso, Will realizou um ataque acrobático que rompeu o escudo de Edward. Também a lâmina de Will cortou levemente o rosto do professor, provando que a espada podia sim superar a varinha. Edward, embora contrariado, cumpriu sua palavra e concedeu os 5 créditos a Will.
Longe dali, no topo da torre, Elfaria sentia o progresso de seu amigo, esperando pacientemente pelo dia do reencontro. Will prometeu a si mesmo que aquela seria a última vez que choraria por sua fraqueza. De volta à rotina, ele entregava jornais quando leu sobre a nova magia original criada por Elfaria. Também a notícia de que ela precisava de núcleos de gelo da masmorra o impulsionou a agir imediatamente. Ele buscou a ajuda de sua amiga Rose para criar novos itens mágicos que auxiliassem em sua caçada. Will sempre se lembrava das palavras da rainha Mercedes: tudo nasce da masmorra e a sabedoria é o seu norte. No quarto andar, ele cruzou caminho com Sion, que destruía hordas de monstros com uma sede de sangue assustadora. Foi ali que ele conheceu Iris, uma jovem aprendiz que ficou impressionada ao vê-lo lutar sem magia. Warnier explicava aos alunos que criar uma nova magia era o caminho mais curto para a torre, algo que só gênios como Elfaria alcançavam. Will notou fragmentos de gelo incomuns no chão, indicando a presença de um Rex congelado nas proximidades. Um monstro surgiu subitamente, forçando Will a proteger Iris enquanto planejava seu próximo passo. Ataques físicos diretos o congelariam, Will usou fios e explosivos para derrotar a criatura. Uma explosão massiva consumiu o Rex congelado, provando que a criatividade de Will não tinha limites. Também Iris, na verdade, estava ali para investigar os poderes de Will a mando dos Magia Vander. Com mais créditos em mãos, Will deu mais um passo em direção ao seu sonho impossível, ignorando o cansaço. O grande festival de magia transformou a Academia Regarden em um mar vibrante de cores e expectativas sob o céu azul. Também milhares de espectadores preenchiam as arquibancadas de pedra, ansiosos para ver os prodígios demonstrarem seus poderes elementares. Will Serfor caminhava silenciosamente pelos corredores sombrios que levavam ao campo de batalha, ignorando o suor frio em suas mãos. No centro da arena, Julius Alves aguardava com uma postura impecável, cercado por uma aura de gelo que resfriava o ar ao redor. Gênio da magia de gelo sorriu com arrogância ao ver o irregular sem magia emergir das sombras. Também a multidão começou a rir abertamente, lançando insultos sobre o garoto que ousava carregar aço contra a pureza da magia. Will fechou os olhos por um segundo, concentrando-se apenas no peso familiar de sua lâmina e na promessa que fizera há anos. Ele se lembrou do rosto de Elfaria e da neve caindo suavemente enquanto eles juravam alcançar o topo da torre juntos. Subitamente, Julius ergueu seu cajado e conjurou uma rajada de lanças de gelo afiadas que cortaram o ar em direção a Will. Com um movimento explosivo, Will saltou para o lado, sentindo o ar frio das lanças passarem a milímetros de seu rosto. Também ele desembainhou sua espada pesada em um único arco fluido, atingindo uma das pontas de gelo e estilhaçando-a em 1000 pedaços. Julius franziu a testa ao notar que os reflexos físicos do garoto eram muito superiores a qualquer coisa que ele tivesse previsto. Gênio então sussurrou um encantamento de nível superior, fazendo com que o solo da arena se transformasse instantaneamente em um ringue de patinação escorregadio. Will sentiu seus pés perderem a tração, mas reagiu imediatamente cravando a ponta de sua espada no gelo para se estabilizar. Julius não perdeu tempo e disparou uma chuva de clones de gelo, cada um deles atacando Will de ângulos diferentes simultaneamente. Will fechou os olhos novamente, usando sua audição aguçada para detectar o som sutil do gelo se movendo no ar. Ele girou sobre os próprios calcanhares, executando um corte circular devastador que decepou as pernas de 3 clones de uma só vez. Julius rangeu os dentes, furioso por sua arte refinada estar sendo desafiada por força bruta e instinto animal.
Will ignorou os cortes superficiais que o gelo estilhaçado deixava em seus braços e avançou como um raio em direção ao seu oponente. Também em resposta, Julius invocou o Ars Glacis, criando uma barreira de espelhos de gelo que refletia imagens distorcidas para confundir a visão de Will. Will parou por um instante, cercado por dezenas de reflexos de Julius que pareciam zombar de sua falta de talento. Julius atacou das sombras de um espelho, disparando um feixe de energia gélida que atingiu o ombro de Will. Garoto soltou um grunhido de dor quando o gelo começou a se espalhar por seu tecido, entorpecendo seus músculos. Você nunca chegará ao topo da torre sem magia, gritou Julius, sua voz ecoando de todas as direções através dos espelhos. Will rangeu os dentes, usando a dor para clarear sua mente e ignorar a ilusão visual à sua frente. Temos também ele percebeu que, embora as imagens fossem muitas, o som do coração de Julius e o calor de sua respiração eram únicos. Com um grito de determinação, Will lançou sua espada contra um dos espelhos com uma força sobre-humana. O verdadeiro Julius foi revelado atrás do vidro quebrado, seus olhos arregalados de surpresa ao ver a lâmina passar raspando por seu rosto. Também sem esperar, Will já estava sobre ele, desferindo um soco potente que quebrou a barreira de mana defensiva de Julius. Julius tentou recuar, conjurando desesperadamente uma tempestade de granizo para afastar o atacante físico. Will atravessou o granizo, seu corpo sendo atingido repetidamente, mas sua vontade permanecendo inabalável. Ele recuperou sua espada no chão e, com um movimento ascendente, desferiu um golpe que cortou a própria tempestade de gelo. Também a arena ficou em silêncio absoluto enquanto a ponta da espada de Will parava a milímetros da garganta de Julius. Eu prometi a ela, disse Will em um sussurro audível apenas para seu oponente derrotado. Também os professores e juízes no topo da torre observavam a cena com uma mistura de choque e relutante admiração. Também, acima deles, no andar mais alto reservado aos Magia Vander, Elfaria observava o campo de batalha através de um espelho d'água. Um pequeno e quase imperceptível sorriso surgiu em seus lábios ao ver que seu herói ainda estava lutando por ela. Julius caiu de joelhos, sua dignidade estilhaçada junto com seu gelo, incapaz de aceitar a derrota para um nada. No entanto, a celebração da vitória de Will foi interrompida por um grito de terror vindo das masmorras abaixo da academia. Um mensageiro ferido emergiu das profundezas, alertando que o selo do primeiro andar havia sido rompido prematuramente. Céu acima do festival começou a escurecer rapidamente, como se uma sombra colossal estivesse devorando a luz do dia. Will sentiu um calafrio na espinha que não vinha do gelo de Julius, mas de algo muito mais antigo e maligno. Monstros que nunca deveriam subir à superfície começaram a rastejar para fora das fendas abertas no chão da arena. Uma risada distorcida e profunda ecoou por todo o coliseu, silenciando os gritos de pânico dos estudantes. Diante de Will, o ar se rasgou para revelar a silhueta de um monstro que até mesmo os Magia Vander temiam enfrentar. Também a presença do Evil Granduque fazia as paredes de cristal da masmorra tremerem violentamente. Temos também Sion segurava seu cajado com as mãos trêmulas enquanto observava a criatura colossal. Will deu um passo à frente, ajustando o peso de sua espada pesada com firmeza. O monstro soltou um rugido ensurdecedor que paralisou os outros estudantes de elite. Também sem aviso, a enorme foice de osso desceu em direção ao grupo com uma velocidade impossível. Will saltou no ar, interceptando o golpe monumental com o metal de sua lâmina. O impacto lançou Will contra o chão, criando uma cratera profunda sob seus pés.
Temos também Sion gritou de fúria e lançou uma sucessão de bolas de fogo contra o peito do monstro. Também as chamas de Sion apenas ricochetearam na armadura óssea impenetrável do Grande Duque. Will tossiu sangue sentindo a imensa pressão mágica esmagar seus pulmões. Temos também ele percebeu que ataques físicos comuns nunca seriam o suficiente para vencer esta batalha. O Grande Duque preparou uma rajada de energia negra para aniquilar Sion de uma vez. Will correu na direção de seu rival, gritando para que ele não desistisse agora. Ele implorou para que Sion lançasse sua magia diretamente na lâmina de sua espada. Hesitou por um segundo, surpreso com o plano suicida do rapaz sem magia. O monstro disparou o feixe de trevas, forçando uma decisão imediata de ambos. Também Sion conseguiu Também, em vez de ser consumido, Will girou a espada, absorvendo as chamas no metal encantado. Também a espada de Will começou a brilhar com um calor branco que iluminou toda a masmorra. Também ele avançou como um meteoro, cortando o ar e deixando um rastro de brasas. Will golpeou o feixe de energia negra, dividindo-o ao meio com sua nova força. Evil Grand Duke tentou se defender, mas a lâmina flamejante atravessou seus ossos como papel. Um rugido final de dor ecoou quando o núcleo do monstro foi destruído. O corpo imenso do Duque se desintegrou em pó, revelando a saída para o próximo andar. Will caiu de joelhos, sua espada voltando ao estado normal e fumegante. Sion se aproximou lentamente, olhando para as próprias mãos com uma nova perspectiva. O mago arrogante estendeu a mão para ajudar o guerreiro a se levantar. Resto do grupo de elite cercou Will, celebrando a vitória impossível. Will olhou para o teto da masmorra, pensando na promessa que fizera eu faria. Também a poeira da batalha finalmente assentou, trazendo um silêncio reconfortante ao andar. Também os professores da academia, assistindo de longe, ficaram sem palavras diante de tal proeza. Will sentiu que, pela primeira vez, o topo da torre não estava mais tão distante. Ele provou que a força de vontade pode superar qualquer barreira mágica. Uma lembrança de Elfaria sorrindo passou por sua mente como um sussurro. Também ele não pararia até que pudesse estar ao lado dela como um igual. Também Sion admitiu que Will era o coração daquela equipe apesar de não ter mana. Juntos, eles começaram a subida para os níveis superiores da torre. O sol da manhã começou a se infiltrar pelas frestas da estrutura milenar. Também a lenda do guerreiro sem magia estava apenas começando a se espalhar pelo reino. Will Serfort finalmente encontrou seu lugar entre as estrelas do mundo mágico.